fiquem em casa e lavem sempre as mãos. Juntos venceremos o coronavírus. Hoje vamos falar sobre as misturas, tipos de misturas e métodos de separação de misturas. O que são misturas? Misturas são a junção de duas ou mais substâncias diferentes cujas propriedades mantêm-se inalteradas. Então, isto é, podemos misturar uma substância com a outra substância, mas depois de misturarmos essas substâncias, as propriedades de cada substância mantêm-se inalteradas. Tipos de misturas. Existem dois tipos de misturas: misturas homogêneas e misturas heterogêneas. O que são misturas homogêneas? As misturas homogêneas são aquelas que não conseguimos identificar os componentes da mistura. Por exemplo, refrigerantes. Um dos refrigerantes é a Coca-Cola e o outro exemplo é água açucarada. Nós podemos misturar água e açúcar. Agitamos a mistura e depois não conseguimos identificar os componentes da mistura. Misturas heterogêneas são aquelas misturas que conseguimos identificar os componentes da mistura. Por exemplo, se misturarmos o arroz e feijão, nós conseguimos identificar os componentes desta mistura, porque misturamos o arroz e feijão. Outro exemplo, se misturarmos arroz mais areia, conseguimos identificar os componentes desta mistura, porque depois podemos separar arroz da areia. Então, existem métodos que são usados para a separação das misturas. São dois métodos de separação de misturas. Temos métodos que são usados para a separação de misturas heterogêneas e temos métodos para a separação de misturas homogêneas. Os métodos para a separação de misturas heterogêneas são catação, decatação, filtração, peneiação e separação magnética. Estes métodos ajudam-nos a identificar, portanto, a separar os componentes de uma mistura heterogênea, aquela que nós conseguimos identificar os componentes da mistura. Hoje temos aqui os métodos que são usados para a separação de misturas homogêneas, aquelas que não conseguimos identificar os componentes da mistura. Por exemplo, a evaporação, destilação simples, cromatografia. Este método de separação de misturas, que é a cromatografia, pode ser cromatografia simples e cromatografia fracionada. Para a nossa aula, vamos usar o método de separação de misturas heterogêneas, chamado de filtração. Em que consiste a filtração? A filtração é o método de separação de misturas heterogêneas, que consiste em separar o conteúdo grosso do conteúdo fino, diferença de granulação. E para a segunda parte da nossa experiência, nós vamos usar o método de separação de misturas homogêneas, chamado de cromatografia. Vamos usar a cromatografia simples. É um método industrial que é usado, portanto, para a separação de tintas. Filtração é um método de separação de misturas heterogêneas, aquelas que nós conseguimos identificar os componentes. Ela consiste na diferença de estados físicos. Temos a mistura entre a água, que é um líquido, e arroz, que é um sólido. Então, pretendemos separar água e arroz usando o método de separação de misturas heterogêneas, que é conhecido como filtração. Em que consiste a filtração? Filtração consiste na diferença de estados físicos. Temos a água, é um líquido, e
temos o arroz e o sólido. Então, qual a tendência? É usar o filtro para separar a água do arroz. Então, temos aqui esta mistura e pretendemos separar. Então, o líquido passa e o sólido que é o arroz, ele fica. Então, assim nós temos a separação entre o líquido e o sólido, usando o método de separação de misturas heterogêneas, conhecido por filtração. Caros meninos, vejam que o arroz ficou, não é, no nosso filtro e o nosso líquido passou. Então, este método consiste na passagem do líquido e o sólido fica. Temos aqui o arroz. Cromatografia é um método de separação de misturas homogêneas, aquelas que não conseguimos identificar os componentes da mistura. Em que consiste a cromatografia? Consiste na separação de tintas. É um método industrial. Vamos usar o método de cromatografia simples. Pretendemos separar a tinta das esferográficas, tinta vermelha e tinta azul. Como eu disse que nós pretendemos separar as tintas, este é o método industrial. Então, pegue um copo, adicione a água. Depois de adicionar a água, encontre um papel, faça o corte do papel a este tamanho e adicione as tintas. Temos aqui tinta azul e tinta vermelha. Então pretendemos misturar essas tintas e depois separar. Na presença do álcool, nós vamos adicionar um pouco do álcool na mistura. Já tenho aqui as tintas misturadas, então vamos adicionar um pouco do nosso álcool. Já misturadas as tintas, então o que pretendemos? Pretendemos separar. Nós adicionamos as duas tintas, agitamos, misturamos as duas tintas e adicionamos um pouco do álcool, e a tendência, quando mergulhamos este papel na água, vamos ver que as duas tintas automaticamente elas separam. A tinta vermelha vai para um lado e a tinta azul também vai para o outro lado. Geralmente este método é usado para a separação das tintas industrialmente. Terminada a nossa aula, a nossa experiência, peço que leiam bastante, exercitem e também podem implementar esses outros métodos de separação das misturas homogêneas e heterogêneas lá em casa. Fiquem em casa, lavem sempre as mãos, estudem bastante, com amizade, progresso e saber.